pela boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, te glorificamos. Pai, eu declaro sobre cada pessoa que aqui está, uma vez mais, esse toque do alto da cabeça à planta dos pés, pelo teu fogo, Espírito Santo. Pai, as novidades do Senhor, as maravilhas do Senhor, o renovo do Senhor, a alegria do Senhor. Espírito Santo, o teu poder, o teu toque sobre a vida de cada um. Tudo aquilo que Satanás e seus demônios têm roubado da vida do meu irmão, da minha irmã, eu declaro restituição, eu declaro vida, eu declaro paz, eu declaro alegria, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu quero pedir uma vez mais que o Senhor esteja tocando cada um com a tua glória, envolvendo com a tua glória. Pai, declaramos a vitória do Senhor, declaramos as promessas do Senhor se cumprindo na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu faço uma vez mais oposição a todo espírito maligno que está oprimindo vidas que aqui estão. Eu ordeno que retrocedam, se afastem, em nome do Senhor Jesus. Pai, aquela oração que está sendo feita, aquele clamor, aquela busca, eu quero pedir, conceda, Pai, libera, Pai. Nós declaramos o milagre que essa pessoa veio buscar, liberado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, eu sei que teus filhos e filhas têm pensado em algumas conquistas, algumas vitórias. Pai, eu peço, surpreende, surpreende, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele tem maravilhas preparadas para a sua vida. A Bíblia diz que Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Há uns dias atrás eu conversava com uma adolescente. Ela falou por 3 ocasiões num dia, ela pensou em algo e de repente aconteceu. Eu pensou em outra coisa, aconteceu. E pensou num bolo de chocolate, apareceu um bolo de chocolate. Coisas assim. Eu me lembrei desse texto. E você sabia que Deus age assim? Deus faz mais do que você pede ou pensa? Então, tem alguns desejos aí no seu coração que você tem pensado, Deus quer fazer ainda mais. Eu gosto de lembrar o meu pai, que já é falecido, todo dia do aniversário dele, ele colocava uma mala de viagem bem grande, aberta na porta do quarto dele, com uma plaquinha, presentes aqui. Então, ele era um homem de fé. Então, nós também precisamos aprender assim, presentes aqui. Deus, estou aberto para receber muito mais do que tenho pedido ou pensado. Amém? Você pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas como é maravilhoso usufruirmos da presença uns dos outros e da presença do Espírito Santo. Você está vendo os presentes das crianças do Piauí, estão lá na frente, a pilha tem aumentado cada vez mais, e essa semana, se Deus permitir, tudo isso estará indo lá para o Piauí. Já fizemos o contato com o pastor, lá as crianças estão para receber aqueles presentes. Aquilo sim que é um elefante branco. Nós tínhamos que fazer com aquele padrão ali. Tem que aumentar o valor, né, Nani? Senão eu vou ganhar aquele bule que eu ganhei que está lá no meu carro. Enfim, mas graças a Deus por isso, obrigado pela tua contribuição. Vai ser realmente um presente especial para aquelas crianças. Você que está com a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar conosco, abra por gentileza em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 33. Ontem pela manhã eu trouxe um pedaço dessa palavra que eu quero trazer para você hoje, para os alunos formandos da ITMI. Eu trouxe alguns princípios para a vida deles e eu creio que também se aplicam às nossas vidas. E já faz algum tempo que eu queria trazer uma palavra nesta linha aqui. Normalmente nós damos uma ênfase muito grande na conquista, na vitória, sobre alcançar as bênçãos de Deus, enfim. E isso é assim mesmo, deve ser assim, devemos continuar buscando. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que eu gostaria que você levasse aí para o teu fim de ano, para refletir, para pensar, para meditar nela e principalmente para viver o que esse texto diz. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 33, a Bíblia nos diz assim: como eu também, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Nessa outra versão também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem,
mas o de muitos, para que sejam salvos. Apenas uma introdução para você ou nos localizarmos quem disse e quando disse, em que contexto disse isso. Foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele está orientando a igreja sobre o seu padrão de conduta sobre o mundo. As pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam vindo para a igreja, e dentro da igreja começavam a aparecer vários tipos de comportamentos. E um comportamento que estava sobressaindo, e que muitas vezes esse vírus ele também vem contra as nossas vidas, é o do egoísmo, de fazer a vontade própria. E Paulo, ele então está falando, se você ler os versículos anteriores da sua Bíblia, depois você pode ver, ele dá uma ênfase para o cristão, dizendo o seguinte: tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E fazer tudo para a glória de Deus implica também em abrir mão de alguns desejos pessoais. Ele usa como exemplo nos versículos anteriores, se você colocar ali o versículo 31, 10:31, por gentileza. 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja o versículo 24. Do mesmo capítulo, 1 Coríntios 10, 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Nesse capítulo ele fala, inclusive, daquelas pessoas novas na fé. Se algo escandaliza, não faça. Se você tem liberdade de comer carne, mas tem uma pessoa nova na fé que acha que tem que comer só cenoura, coma cenoura aquele dia. Ele dá uma ênfase no sentido de facilite a vida do seu irmão. Não seja tropeço para as pessoas. E é interessante, amados, que nesse versículo 24, o padrão que a Bíblia coloca é muito elevado. Por isso eu trouxe essa palavra para os alunos formandos da ITMI, mas eu gostaria que você e eu também alcançássemos esse padrão. Quando a Bíblia diz, ninguém busque o que é, ninguém deve buscar o seu próprio bem. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o dos outros. Eu inicio essa minha ministração perguntando para você, aonde estão esses cristãos? Se nós pegarmos até com uma brincadeira no elefante branco, é uma brincadeira, e continue fazendo, e seja livre, não vai ficar tenso agora no elefante branco. Bom, agora eu não vou nem brincar, porque... Mas não é interessante como por pouca coisa, muitas vezes nós queremos o nosso próprio bem? Raramente buscamos o bem de outrem. Não é interessante, amados? Na verdade, eu confesso que para mim foi uma luta. Eu já estava pensando nessa mensagem na quarta-feira à noite, e aí eu vi o irmão estava indo bem. Ele pegou o relógio, daqui a pouco pegou lá uns espetos, daqui a pouco pegou não sei o quê, e de repente caiu aquele vaso na mão dele. Mas descaiu o semblante dele assim. Acabou. Ficou sozinho num canto na brincadeira. Ninguém mais brincava com ele. E eu era um dos últimos a pegar o presente. Eu falei, Jesus, o senhor quer mesmo que eu faça isso? Você tem que ser um exemplo. Busca o bem dos outros. Não, mas Jesus, o que eu vou fazer com esse vaso, Jesus? Não, você seja exemplo. Amados, que luta. Mas fui lá e peguei. A alegria do rapaz, quando eu tirei aquele vaso da mão dele, você não tem noção. Aquilo, parece que ganhou loteria. Né? Tô vivo de novo. Né? Voltei ativa. Né? Uma coisa impressionante. Eu levei o vasinho, ninguém me ajudou depois. Levei o vasinho para casa. Está exposto lá, depois você se ora comigo ali. O que eu vou fazer com aquele vaso ali? Mas, amados, a Bíblia diz, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O final, a conclusão do que eu quero falar com você hoje pela manhã, não é simplesmente agradar por agradar, mas a Bíblia coloca esse padrão para que nós sejamos referência, para que outras pessoas também possam alcançar a salvação. É interessante nós vermos, amados, que agradar, eu dei uma olhadinha no dicionário, agradar significa satisfazer. Lembra de uma vez que você agradou uma pessoa, e uma pessoa, seja ela cristã ou não cristã, que a pessoa ficou surpresa com o teu gesto? Ou já faz muito tempo que você não lembra da expressão de surpresa de alguém que você agradou? Lembra?
aquele agrado. Ou talvez, minha irmã, quando você fez aquele bolo, né, especial para o seu marido, aquela surpresa boa, né? Ou o marido, né, que comprou aquela bolsa para a tua esposa, enfim, ou mais do que isso, que você realmente agradou um estranho. Por exemplo, aqueles presentes que estão ali fora, nós já ministramos uma vez sobre isso, eles podem ser expressão de avareza ou de generosidade. Não é o que a Bíblia diz? Você pode dar com dó aquela bicicleta, mas eu podia ficar com ela, porque... Ou você pode dar com alegria. Imagine a alegria daquela criança lá no Piauí, naquela casinha de barro, recebendo uma bicicleta, de marcha ainda. Não é verdade? Você pode dar com alegria. É diferente. Agora a Bíblia coloca, sabe de uma coisa? Você e eu devemos aprender a agradar o nosso próximo. Agradar, além de satisfazer, significa também inspirar complacência. Como assim? Quando você faz algo e a pessoa se agrada daquilo que você fez. Amados, aonde estão esses cristãos? Dê uma olhadinha para o seu lado, tem um exemplar desses aqui do seu lado. Graças a Deus por isso. Agradar significa satisfazer, mesmo com prejuízo pessoal, que, aliás, é o que a Bíblia coloca. Então, até aqui a nossa introdução. E eu gostaria, então, de mostrar para você, a Bíblia, ela nos mostra, e lembre-se, Paulo está falando para cristãos. Ele não está falando para o ímpio. Ele não está falando para aquela pessoa que você já pensou, eu conheço um cara assim no trânsito, ele é muito egoísta, tal. Não, a Bíblia está falando conosco. Qual tem sido o nosso comportamento no dia a dia? Amados, nós somos bombardeados diariamente de que nós devemos sobressair sobre os outros. Não é assim? Desde o time de futebol. Lembra que o Atlético perdeu para o Flamengo? O que gerou uma satisfação em alguns curitibanos? Lembra-se? Era foguetório na cidade quando o Flamengo fazia um gol. Pense o cúmulo do egoísmo, não é verdade? Não consegue agradar o próximo, não tem jeito. Coisa maligna. Mas nós somos influenciados por isso. Buscar sempre o melhor para nós, o melhor lugar na fila, o prato mais cheio, a bênção maior. Existem basicamente, amados, dois tipos de cristãos, falando desse ponto de vista na igreja. Aquele que ainda busca os seus próprios interesses e aquele que já entendeu da parte de Deus, que faz parte de um projeto maior e que está buscando o benefício dos outros. Me permita, pastor Arão, usar como exemplo, ele tem muito material escrito nessa área financeira, e não é fácil, porque muitas vezes é mal interpretado. Olha aí, onde já se viu, fica só falando de dinheiro. Mas por quê? Está buscando o bem do seu próximo. Eu não sei se você sabia, Arão, mas eu tenho o teu livro lá na prateleira. De vez em quando eu quero uma referência, alguma coisa na área de finanças, eu dou uma puxadinha para cá, uma puxadinha. Esse aqui eu gostei. Aí eu gosto do livro todo, mas eu pego referências ali para aplicar alguns princípios no momento de dízimos e ofertas. Agradar os outros. Mas o primeiro grupo de cristãos, você pode identificar aquele que ainda busca a satisfação pessoal, é aquele tipo de cristão que ainda está muito ligado àquilo que é passageiro, àquilo que é terreno, àquilo que passa. É o cristão extremamente ainda egoísta. É aquele perfil que a gente vê, eu imagino que lá em Ribeirão Preto também tenha, em Colombo talvez também tenha. É aquele cristão que, eu vou trocar de igreja, já não gostei mais dessa igreja. Também não gostei mais desse pastor. Não é porque também o pessoal não sei o quê. É porque vivendo uma vida muito superficial. Eu preciso ser agradado a qualquer custo. Não tem esse tipo de crente por aí? E a Bíblia diz, pessoal, erga os teus olhos. É necessário começar a agradar o seu próximo. Amados, quando a igreja viver isso aqui plenamente, você imagina que igreja nós teremos. Vamos sonhar um pouco aqui, vamos sonhar um pouco. Imagine você, eu imagino que agora já são 11h30, você deve estar pensando no seu almoço, não é?
Eu espero que você se concentre na mensagem, mas talvez já passou assim, não sei, né, um churrasco, ou uma macarronada, ou... E se nós começássemos a pensar, que almoço eu vou oferecer para o meu irmão do lado hoje? Em que churrascaria eu vou levá-lo hoje? Tem vaga para esse pensamento? Não é interessante? Mas às vezes a gente fica, não, mas será? Mas o cara tem 5 filhos, se eu levar todo mundo? Pois é. E tudo homem, tudo adolescente ainda. Se levá-lo por quilo é uma tragédia. Não é interessante? O segundo tipo de cristãos, amados, eu quero mencionar 3 características do cristão que já entendeu isso e que está vivendo ou procura viver o que a Bíblia coloca sobre agradar o seu próximo. Esse tipo de cristão, ele tem pelo menos 3 marcas. São 3 textos bíblicos que são latentes na mente dele e no estilo de vida dele. O primeiro deles, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Em Mateus, capítulo 26, o versículo 42. Talvez esta seja a maior expressão de amor de Deus por nós. Cristãos que aprenderam a buscar o proveito do próximo, eles vivem o que esse texto aqui diz. E a Bíblia declara, e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amados, quando foi a última vez que nós oramos, Deus, faça-se a tua vontade na minha vida? Nós não temos muitas vezes sido especialistas em declarar a nossa vontade para Deus, colocar os nossos desejos. Não gastamos muitas vezes muito tempo orando em cima das nossas vontades. Só que agora, de repente, nós vemos o próprio Senhor Jesus, no momento de angústia, no momento de decisão, de ir para a cruz, de dar as costas para o projeto de salvação da humanidade. E, amados, isso aqui não é poesia, não é faz de conta, foi real. Jesus estava angustiado e ele coloca aqui um padrão muito alto. Ele diz, Deus, apesar de eu querer outra coisa, apesar de eu estar vendo angústia, faça-se a tua vontade. Amados, será que não está na hora de começarmos a decidir as nossas vidas, os nossos projetos, a partir desse ponto de vista? Normalmente decidimos pelo salário, pelo emprego, pela promoção. Não está na hora de decidir, Deus, faça-se a tua vontade. Não, mas eu nem sei porque eu nem oro isso. Pois é, será que não está na hora de orar? Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Amados, porque decisões temos todo dia, não é verdade? Quantas decisões equivocadas, quantas decisões egoístas, quantas decisões pessoais, e que nos levaram para alguns becos, alguns cantos. E agora a Bíblia coloca este padrão. Deus, faça-se a tua vontade. Eu já mencionei isso para vocês, mas eu fiquei chocado quando nós começamos a igreja aqui em São José, e nem faz tanto tempo assim, não faz 1 ano e meio. Mas aí tem um irmão aqui da igreja, ele mora aqui num bairro que é mais perto daqui do que da Aba Curitiba. Ele veio ajudar aqui, aí um irmão falou para ele assim, numa reunião, soltou a frase assim, que legal, então você está vindo na Aba São José porque é mais perto de você? Ele deu uma risadinha, olhou assim e falou, irmão, eu já não estou mais na idade de decidir aonde você vir a Deus pelo meu conforto. Eu preciso decidir de acordo com a vontade de Deus. Que a partir daquele dia começou a vir gente de longe. Não é interessante, amados? Você percebe que muitas vezes decidimos pelo nosso conforto, pelos nossos projetos. E a Bíblia diz, agrade o seu próximo. Pessoas que têm essa marca são pessoas que têm esse estilo de vida. Para elas, esse texto, Deus, faça-se a tua vontade, é muito forte. Quando nós tínhamos o encerramento essa semana do grupo de serviço, eu olhava aquele exército de amados ali, né? E fazendo churrasco, o Vicente estava na churrasqueira, né? Ele alimentou os 50 que tinham ali, sobrou 2 pilhas de carne assim, né? É muita generosidade, né? Eu fiquei olhando ali, Deus, quem vai recompensá-los?
Quem vai recompensá-los? A não ser o Senhor. Como que eu poderia recompensar? Não tem como. Mas são pessoas que já entenderam, sabe de uma coisa? Deus, faça-se a tua vontade na minha vida. Comece a incluir isso na sua oração. Deus, eu tenho esse plano para o ano que vem. Deus, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer essa viagem, eu quero talvez mudar de casa, mudar de emprego, isso e aquilo, mas Deus, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Como que eu posso abençoar mais o reino? Segunda marca de pessoas que buscam o proveito dos outros está em Mateus capítulo 5, versículo 39. Abra lá, por gentileza. Mateus capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Não, isso não está escrito na Bíblia. Tá. Nada a ver que está escrito na Bíblia. Ofereça a outra face. Amados, isso aqui, de vez em quando eu mesmo, Deus me ajuda no trânsito. E eu sei que você ora por isso também. Eu já acho que é um progresso orar por isso, não é verdade? Mas não é a chance de oferecer a outra face, oferecer outro paralama para o sujeito de vez em quando? Não é assim. É tanta violência. A Bíblia não diz, não resista ao perverso, ofereça a outra face. E o trânsito é um exemplo mínimo. Mas no dia a dia, quantas pessoas não se levantam para te ofender? Amados, e Deus coloca esse padrão. Você quer agradar para que ele seja salvo? Não resista. Não bata de volta. Ofereça também a outra face. É interessante que outro dia eu vi uma frase daquele filme do quase falecido Sylvester Stallone, esse último de luta, o Rocky 318, eu não sei que número que era, mas o sujeito está velhinho lá. Mas ele disse uma frase, eu sou do tempo que aquele cara era, né, herói e tal. Enfim, mas está lá, arrumando briga na fila do SUS, ele, né, está velhinho ali. Mas ele diz uma frase no filme que, sabe de uma coisa? Acho que algum crente passou na vida dele e disse algo inspirado para ele. Eu não sei se você lembra da cena, está lá ele, o filho dele discutindo, não quer que ele brigue, que vergonha, onde já se viu, você é um coroa, vai nos humilhar, e ele, mas eu quero lutar, aquele jeito dele. E ele diz o seguinte, filho, abre aspas, a vida, o que vale não é o quanto você bate, mas é o quanto você consegue apanhar e permanecer em pé. Lembram-se dessa frase no filme, não? Alguém lembra ou não? Todo mundo vai alugar o Rocky 15, aí vai ser, mas veja lá, antes ele fala isso. E, na verdade, a Bíblia diz, ofereça a outra face. Amados, o que a Bíblia está colocando, a Bíblia está falando sobre negar-se a si mesmo. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo. Hoje, você vem no culto de manhã, gostoso, vai almoçar, ou vai pagar almoço para alguém, não sei, mas vai ter, né, uma sobremesinha, depois aquela sonequinha, né? E aí, enfim. A Bíblia diz que eu devo buscar agradar o meu próximo. E o domingo todo já está pré-estabelecido. Almoço, sobremesa, sonequinha, passeio no parque, fantástico à noite, soninho de novo, né? É mais ou menos assim, e cafezinho ainda antes do fantástico, que ninguém é de ferro, né? E uma pizzazinha depois. Está tudo programadinho, tudo certo. E se o Espírito Santo encantar você para telefonar para aquele amigo que está opresso, endemoniado, triste, cabisbaixo, e voltar para a igreja à noite e trazer essa pessoa? A Bíblia diz, amados, que eu devo buscar o bem do outro. Não só quando ele tropeça na minha frente, mas o que a Bíblia está colocando é que eu devo estar atento. Como que eu vou satisfazer o meu próximo? Como que eu vou agradar o meu próximo? Aonde eu tenho chance
de fazer algo para agradar o meu próximo. Lembra quando você, mais jovem, estava tão apaixonado pela sua namorada? Eu sei que está até hoje, mas lembra que naquela época, como que eu vou agradá-la? Que flor que eu compro? E que filme que eu levo para ver? E vice-versa. Você, minha irmã, estava tão apaixonada que era só para sair no sábado à noite, às 2h da tarde, já começava a se arrumar. Quem que falou essa semana sobre isso? O Tom falou sobre isso, E aí experimenta todas as roupas do armário, faz todas as combinações possíveis, usa todos os cremes de beleza, só para dizer oi, porque ele só vai passar ali, dar uma passadinha, Mas você está fazendo o quê? Buscando agradar. Amados, a Bíblia está falando sobre esforçar-se em buscar o bem do seu próximo. Não é interessante? Eu percebo que a Bíblia mexe conosco. Não tem como ficar sentadinho, vou ficar sossegado aqui. Busque agradar o seu próximo. A Bíblia diz, então, em segundo lugar, sobre dar a outra face. Para uns, isso significa ceder numa discussão. Para outros, isso significa facilitar a vida do cunhado, lá na família. Dar a outra face. Com um propósito, que a pessoa possa ver em você a glória de Deus e também ser salva. E em terceiro lugar, a Bíblia coloca sobre pessoas que buscam o proveito dos outros, está também em Mateus capítulo 5, versículo 41. Mateus 5, versículo 41, a Bíblia nos diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Aonde estão os cristãos dispostos a andar a 2ª milha? Ou seja, aquele esforço extra, aquele esforço a mais para que a pessoa possa ser salva. Amados, existem algumas pessoas que você convida uma vez, eles prontamente vêm para a igreja, não é verdade? Mas tem umas que demoram, já percebeu isso ou não? Tem pessoas que demoram. Lembro-me de uma vez, alguns já me ouviram falar isso, um sujeito que eu estava evangelizando há alguns anos, já pelo menos uns 4 anos. Pelo menos uns 4 anos. E aí, era uma véspera de Natal, eu fui visitá-lo no comércio dele, ele não estava lá, e pela 30ª vez eu deixei meu celular para ele me ligar. E eu cheguei em casa aquele dia e falei para a Verinha, Verinha, a partir de hoje eu desisto desse sujeito. Esse é uma anta mesmo, não quer saber, onde já se viu, e, enfim. Umas 3 horas depois toca o telefone. Alô, Arno? Sim, olha, é o seguinte, estou ligando para te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E eu não consegui identificar a voz. Sabe quando o pastor tem disso, não consegue, às vezes, relacionar a face com a voz. Então é o irmão, ou a irmã. Mas eu não... E ele dizia, olha, e eu quero dizer que eu sou uma pessoa que te admira muito, porque o que você tem feito por mim, olha, tem mudado a minha vida, tem impactado a minha vida. E eu pensei, mas quem que está falando? E tal. E eu só queria te pedir uma coisa. Eu falei, pois não. Não desista de mim. Rapaz, era o sujeito. A hora que ele falou isso, eu já estava ajoelhado. Senhor, me perdoa, já sei. Aí quando Deus pega assim, pá, te ensina assim. Quantas vezes nós desistimos de algumas pessoas? De repente Deus diz, ande a 2ª milha. Vá uma vez mais, insista uma vez mais. Agrade uma vez mais. Amados, eu quero caminhar para a conclusão do que eu quero dizer para você nessa manhã, mas eu preciso começar a conhecer o desejo do meu próximo, não apenas os seus defeitos. Se eu perguntar para você quais os defeitos do seu próximo, eu sei fazer uma lista. E os desejos dele? O que ele quer? Essa pessoa do seu lado, os defeitos provavelmente você conheça. Não precisa dizer quais são, mas e o desejo dessa pessoa do seu lado? Quais são? Outro dia eu fiquei sabendo de 2 jovens, eu fiquei inspirado vendo a cena, vindo para o culto, felizes da vida, e um descobriu que na frente da casa dele tem uma panificadora que faz um negócio que eu não posso dizer o nome, mas é um enroladinho, uma massinha assim, com açúcar, de trigo, um negócio assim bem gostosinho. Pois agora, toda vez que vem para a igreja, o amigo passa, compra um pacotinho daquilo para o amigo ir para a igreja, vem comendo aquele enroladinho, viradinho, aquela coisa virada, vem comendo, chega na igreja que está branco de açúcar assim. Agradar ao seu próximo. Às vezes são coisas simples, amados, mas você pode fazer isso.
que dirá para o ímpio? Será que não está na hora de levar um pacotinho de pão de queijo para o teu colega de trabalho e colocar lá na mesa para ele? Escrever, se sentindo feliz ou alguma coisa assim. Porque é hashtag, se sentindo feliz, se sentindo abençoado, obedecendo o pastor. Pão de queijo para você. Está na hora de conhecer o desejo do seu próximo, não apenas os seus defeitos. Agradar não por agradar, mas para que as pessoas possam se salvar. Dá uma olhadinha ainda, o último texto que eu quero mencionar com você está em Lucas capítulo 14, versículo 13, e é um texto que eu sempre tive uma certa dificuldade em entender, mas hoje ele começa a ficar mais claro. Lucas 14, 13. Mas quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. O que a Bíblia está falando, amados? Nós precisamos parar de ser egoístas e precisamos começar a facilitar a vida dos outros para que eles tenham acesso à salvação. Se você e eu sairmos hoje pela rua e convidarmos algum estranho para almoçar, ele não vai aceitar? Vai. De repente é o que está faltando para essa pessoa conhecer um cristão de verdade e conhecer a Jesus. Paulo diz, mas eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Eu queria deixar essa palavra ao seu coração, que você possa meditar nela nesses dias de férias, lembrar-se disso e estar procurando oportunidades de agradar as pessoas para que elas possam ter acesso à salvação. Amém, amados? Convido a igreja a ficar em pé, por gentileza. Louvado seja Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo grande amor com que o Senhor tem nos amado. O Senhor nos deu Jesus, o teu Filho. Verdadeiramente, Pai, o Senhor fez tudo para nos agradar. E o Senhor nos salvou em Jesus. Pai, eu declaro sobre cada membro dessa igreja, cada pessoa que está aqui, esse coração dadivoso, esse coração generoso. Pai, esse desejo e esse estilo de vida de buscar agradar ao próximo e não buscar mais unicamente os próprios interesses. Pai, que esta igreja, que nós sejamos conhecidos por essa marca de buscar agradar a todos, para que as pessoas possam se salvar.